Sebrae. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, o encontro de mentoria aí para os demandantes. Eu sou Marisa, consultora credenciada do Sebrae, e hoje vou estar aqui com vocês um pouquinho, juntamente com a Késia, que vem aí do Habitat Senai, através do sistema FIEP, falar com a gente. Então, o nosso encontro de hoje é um encontro de trabalho mesmo, onde nós estaremos aí fazendo um apanhado geral de como que vai se dar esse processo agora para as âncoras, nossas demandantes, cadastrarem aí, elencarem quais são as suas prioridades de demandas e cadastrarem para a participação no Link Iguaçu Vale 2022. Então, o evento já começou, né? Nossa jornada Link já está indo para o terceiro encontro, né? E isso é muito importante que vocês já estão conosco. Então, nós já temos aí diversas demandantes cadastradas aí, habilitadas para irem para o evento deste ano. Então, nós temos já Copavel, Copagril, Frimeza, Lar e Via Lácteos. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. A nossa programação, ela está agora abertura às 8h10 e nós encerramos às 9h. Então, todo o trabalho aí, o desenvolvimento do trabalho de hoje, do encontro de hoje é com a Késia, que vai estar falando um pouquinho mais com vocês sobre como fazer essa definição dessas demandas, como encontrar, localizar elas, né, dentro da empresa e priorizar elas para trazer para o evento do Link. Então, já sem delongas, vou passando para a Késia para ela fazer o trabalho aí com vocês. Késia, seja bem-vinda. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Então, eu faço parte do Habitat Senai. O Habitat Senai é uma unidade de negócio do Senai que atua há mais de 10 anos trabalhando com programas de inovação aberta, com empresas de diversos portes. E eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco da metodologia, quais são os meios, quando a gente vai falar de inovação aberta. Para introduzir esse tema, eu quero, então, compartilhar aqui minha tela para vocês todos terem a mesma visão. E quando compartilhar, vocês vão ver junto comigo aqui. Eu vou continuar vendo um pouco de vocês aqui. Como que a gente identifica, então, identifica e prioriza demandas de inovação aberta? A nossa dinâmica, então, ela vai se dar dessa forma. Nós vamos realmente, então, trabalhar nesse momento, falar um pouco sobre o que é um desafio, um bom desafio, como que a gente escreve esse desafio, quais são os caminhos que nós devemos evitar ao conduzir um desafio, ao falar de um desafio, que são sempre aqueles que induzindo a um tipo de solução. O nosso foco em todo esse momento aqui vai ser no problema, na situação atual que nós temos. Quais são as necessidades internas e externas da empresa, contextualizando quais são as informações, as restrições, as integrações de sistemas, de processo, as áreas envolvidas. E ao final dessa nossa conversa, desses nossos 30 minutos aqui, nós vamos então conseguir finalizar esse desafio em uma frase, levantando quais são os principais indicadores e resultados que nós vamos apresentar ali no evento então do Iguaçu Vale. Hoje, então, o nosso objetivo é conseguir, ao final dessa manhã, que individualmente vocês tenham definido, então, um desafio que será lançado no evento, apresentando todas as principais informações que vão nortear essas empresas solucionadoras a apresentarem possíveis soluções ali de provas de conceito, de POC. Nós vamos falar, inclusive, sobre isso. Qual é o nível de maturidade que nós esperamos dessas soluções, certo? Então, eu quero que vocês preparem aí, já separem, por favor, um caderno, uma agenda para anotação, lápis, caneta, post-it, porque eu quero, individualmente, vocês, hoje, todo mundo vai trabalhar, vocês vão individualmente, então, organizar os seus pensamentos para, num próximo momento, junto com a sua equipe, compartilhar o que nós fizemos aqui nessa manhã, para, enfim,
em cada uma das empresas de vocês, definir qual é esse primeiro, esse único, esse desafio principal que vocês vão apresentar no evento da Iguaçu Vale, certo? Então, para começar, o que é um desafio? Acho que antes de falar de um desafio, eu quero dar um passo atrás aqui e falar um pouco sobre inovação aberta, que é esse momento ali, que é esse momento aqui que nós estamos buscando essas nossas startups. Então, acho que mais do que o desafio ele é super importante porque ele vai nortear como que a gente pode definir. Basicamente, hoje nós trazemos inovação para empresas de 3 formas. Por meio de programas internos de inovação, que pode ser programas de ideias, a responsabilidade pode estar dentro de uma área de pesquisa e desenvolvimento, numa área de inovação em produtos, então, internamente, se fazer essa inovação, ou seja, com as suas competências internas, com o tempo da sua equipe dedicada, com o capital humano que você selecionou para a sua solução. Nós podemos ter programas de referência de transformação digital que vai buscar basicamente definir dentro de alguns processos quais são algumas áreas, quais são alguns processos que a sua empresa que o seu processo, na verdade, tem perda de valor e você pode melhorá-lo, automatizá-lo, ter ganho de valor com algum tipo de solução digital. Então, muito desse processo, a forma que você estrutura e define, prioriza isso, pode vir muito das metodologias Lean. Quando você mapeia todas as fases do seu processo, as suas atividades, e vai ali definir, então, onde a perda de valor que você pode trazer tecnologias digitais, como a internet das coisas, algum sistema de rastreamento de RFID, armazenamento em nuvem, entre outras. E uma última, então, falei sobre inovação interna, sobre transformação digital, buscando, então, prestadores de serviços internos, a inovação aberta. Na inovação aberta, você pode fazer de muitas formas. Com uma área de pesquisa aplicada, de algum instituto de ciência e tecnologia, com universidades, ali o seu objetivo vai ser co-criar, ou seja, criar junto. Diferente das outras que eu falei, se faz internamente, ou seja, cria apenas com seu capital humano, a transformação digital, que se busca um prestador de serviço que já tem uma solução pronta que você vai só adquirir. Na inovação aberta, a gente busca criar de forma em conjunta, ou seja, você vai definir o seu maior problema, o seu ponto de aplicação e buscar no mercado alguma empresa, uma startup, um instituto de pesquisa que vai desenvolver ou customizar alguma solução para você, desenvolver desde o início ou algo que ele já tem e precisa customizar e implementar algumas funcionalidades para você, certo? Definindo isso, a gente já tem aqui nessa fala alguns critérios de selecionar. Ou seja, se eu tenho capital humano, eu faço internamente. Se eu já sei a solução e eu quero só comprar algo que já está pronto, eu estou indo para um processo de transformação digital, vou buscar prestadores de serviço. Mas se eu quero algo específico para mim, algo que eu quero customizar e implementar, eu vou buscar um capital externo. Estou falando de inovação aberta. Então, já temos alguns dos desafios. Posso não ter tempo na minha equipe, eu não ter esse tempo de desenvolvimento, esse capital humano. Já sei um pouco, então, sobre os critérios de seleção. Focando, então, o que é um bom desafio, com quem eu vou... Esse desafio ele é importante para que essas primeiras reuniões de alinhamento com esse prestador de serviço sejam claras o que você precisa. Então, um desafio ele deve ter essas características que estão na minha tela. Ele deve ser mensurável, ou seja, o resultado, a eficácia dessa solução tem que ser possível de ser medida por indicadores, seja qualitativo ou quantitativo. Eu quero aumentar o índice de satisfação dos meus colaboradores, eu quero aumentar o tempo quero diminuir o tempo de entrega desse meu produto, o tempo de espera numa fila de saque, de espera de conversa, por exemplo. Então, ser medido. Ele deve ser relevante, ou seja, se você priorizar, se colocasse num ranking, quais são, entre diversos problemas, o que você selecionou está lá no topo.
Você consegue mensurar o quanto ele é importante. Ele soluciona, então, um problema real. E aqui eu quero destacar algo muito importante. Dentro de qualquer empresa, nós estamos fazendo coisas para... fazendo processos para pessoas. Alguém utiliza esse sistema que você está falando. Alguém liga para esse saque. É de pessoa para pessoa. Outro ponto, o desafio ele tem que ser objetivo. Ele tem que ser muito claro, nem muito amplo e nem muito específico. Eu vou dar mais exemplos adiante. E ser de impacto. A sua solução, então, ela vai impactar positivamente a empresa ou o trabalho. Então, vai ser um sistema, algo que vai melhorar aquela área que você está impactando. Não vai ser mais um problema ou mais um sistema, ou ser visto dessa forma por esse trabalhador, essa trabalhadora, esse consumidor, consumidora que vai utilizar, certo? Tendo essas definições, como que eu estruturo esse meu desafio? Ele deve ser uma pergunta. O seu desafio, então, ele questiona o mercado. Ele realmente desafia, ele é uma pergunta. Eu começo com um como. Como fazer isso? Como melhorar? Como aumentar? Como diminuir? Após esse início, ele especifica o problema que você vai solucionar. Eu estou falando de comunicação, eu estou falando de tempo de entrega, então ele é específico e ele não direciona soluções. Com isso eu vou mostrar aqui na tela. Então, o que não é um desafio que é estruturado de forma ruim. Ele foca na empresa, de maneira geral. Ele foca naquilo que você quer fazer, no seu resultado, na sua solução. Então, eu vou apresentar dessa forma. Eu quero um sistema de acompanhamento de compras. Eu quero utilizar a inteligência artificial para a seleção dos meus funcionários. Veja aqui, eu estou falando nesse segundo aqui, direcionando a solução, que eu quero fazer isso só por inteligência artificial, então, limitando, excluindo, na verdade, todas as outras tecnologias, ou até sistemas offline aqui, que poderiam nortear, trazer a minha solução. Então, um desafio dessa forma aqui, para essas duas questões, esses dois problemas, como eu deveria escrever? Com foco no cliente. E aqui a gente pode pensar no cliente, mais do que no cliente, no usuário. Qual é o usuário que está em cada ponta? Para quem você está resolvendo esse problema? Para quem você está entregando? Então, aqui no sistema de pedido de compras, como que ele poderia ser? Como localizar em tempo real e com agilidade as soluções de compra? No caso ali de seleção de funcionários, como que eu posso automatizar a seleção dos funcionários e aumentar a retenção de talentos? Eu estou colocando quem utiliza e qual já é um indicador, por exemplo, ali de sucesso. Então, super importante é nós fazermos as perguntas certas. Com isso, ao final dessa tela, depois que eu vi a tela aqui, eu vi que meu olhar aqui, ele está meio assim em picos. Então, a gente vai ter essa primeira estrutura aqui, que é como vocês vão depositar, enviar esses desafios para a organização aqui do Iguaçu Vale. Então, o nosso formato de desafio, mais do que o título, então nós vamos além do título nessa manhã. Então, o título, né, curto, iniciado como uma pergunta, como eu acabei de apresentar ali, descrevendo qual é a situação atual, qual é o seu objetivo, quais são os indicadores, requisitos e integrações que a solução que essa empresa solucionadora vai te entregar deve ter. O que você já fez até o momento? O que a sua área já fez até o momento? Já tem algo em andamento? Esse sistema vai começar do zero? Como é? Duas questões também ali no ponto 5. Quais são as áreas que vão ser impactadas por essa solução? Qual é a equipe de trabalho dedicada? Você já tem os nomes, já tem o tempo, a partir de quando a sua equipe interna da empresa vai poder fazer essa interface com essa startup, com essa empresa. E, por fim, qual é o nível mínimo de maturidade que a solução desejada deve ter? Há pouco eu falei sobre inovação aberta, que eu posso desenvolver, que a prestadora de serviço, a sua solucionadora, pode resolver do zero, ou seja, ser ainda uma ideia, ou que está no slide, que está no PPT, ou um projeto que ela pode desenvolver com você, um protótipo em laboratório,
já ter saído de laboratório e serem feitos testes em ambientes relevantes, e esses testes ali, TRL 8 a 9, desenvolvido e aprovado ou pronto já para comercialização. E aqui eu quero só também alinhar para todos estarem na mesma página, assim. Então o TRL vem de uma metodologia da NASA, que é, em português, Índice de Maturidade Tecnológica. Então, que maturidade tecnológica essas soluções elas devem ter, certo? Então, vamos lá. Feito tudo isso, eu quero que vocês, então, por favor, agora a gente vai começar a pensar. A colocar no papel aquilo que vocês já devem pensar no dia a dia. Antes da gente priorizar e escrever o desafio, nós vamos levantar desafios. Então, eu quero que vocês aí, por favor, da mesa aí de trabalho, de vocês aí, coloquem, então, no papel, nesses próximos 2 minutos aqui, individualmente, quais são os maiores desafios que você tem na realização do seu trabalho. Você pode pensar no que você faz ou alguma área que entrega para você. Quais são os maiores problemas que você tem, certo? Se você tem post-it, escreva ali um desafio por post-it. Se não, você pode fazer numa lista mesmo escrevendo, certo? Ficou claro aqui? Espero que sim. Então, eu vou anotar aqui no meu celular e vou dar, como também individualmente, vou dar até 1 minuto para vocês irem escrevendo. Ô Marisa, você pode me ajudar e colocar aquele sonzinho que eu estava gostando ali? Então, vou contar no meu tempo, falar 1 minuto. Pessoal, quais são os maiores desafios, os maiores problemas que vocês têm no dia a dia? E eu volto a abrir meu microfone daqui 1 minutinho. Vamos lá? Agora que eu vi que a Marisa faz na tela mesmo, Marisa. Ai, boa ali. E daí, pessoal, coloca aqui no chat para mim, como que foi? Foi fácil, foi simples, estava tudo ali na ponta da cabeça já o que ia fazer? Quero interagir, se vocês puderem aqui interagir comigo. Então, já tem, assim, aqui eu acho que é uma parte bem importante, não sei se eu já falei isso no outro encontro, assim, nós somos caçadores de problemas na inovação. Então, espero que a lista aí seja bem grande, porque quanto mais opções vocês tiverem nessa lista de problema, melhor para cada um de vocês, né? Para priorizar, para definir. Então, investigaram ali os problemas, certo? Agora, se vocês têm uma grande lista, qualquer empresa tem, então, uma restrição, qualquer tipo de restrição de orçamento, de tempo. Então, nós vamos começar a priorizar. Eu vou passar 2 matrizes de priorização, porque eu falei uma ali que a gente precisa de capital externo quando vai se falar de inovação aberta. Então, agora Então, todos eu vou diminuir o tempo. Ele está aqui em 2 minutos, mas eu vou falar 1 minuto. Ok? Tá bom? Então, individualmente, eu quero que vocês desenhem aí uma matriz. A matriz, ela tem esses 2 eixos que eu estou mostrando aqui na minha tela. Num eixo, pode ser na vertical, na horizontal, como vocês quiserem. Vocês vão pensar em cada um desses problemas com esses 2 critérios. Qual é a urgência que esse problema tem em ser solucionado? Ela é baixa, a urgência é baixa, média ou alta? Quando esse problema for resolvido, qual é o impacto que essa solução vai trazer para essa área, para esse cliente, para a sua empresa? Baixo, médio ou alto? Para cada ideia, então, você vai pensar, isso daqui
A urgência é baixa, média ou alta? Ah, ela é média, mas o impacto ele é baixo. Então, ele vai ficar nesse quadrante aqui, certo? Muito bem. Falado, um minutinho aí. Lá, vou voltar aqui que eu quero ver o chat, se teve alguém que comentou. E aí, pessoal, como foi? Comentem aqui no chat. Posso ir para a próxima? Deixa eu ver os rostos aqui dos trabalhadores. Ó, todo mundo. Pelo menos quem está com a câmera aberta aí, cara de que está escrevendo. Posso ir mais adiante? Vou seguir, tá bom? Ok. E vamos mais do que focar no no que estamos no resultado que teremos mais adiante. Vamos focar aqui nesse processo, certo? Então, o que tivemos? Na primeira, uma lista de diversos problemas que vocês poderiam atacar. Aqui vocês começam a priorizar sobre a urgência desse problema em ser resolvido e do impacto dessa solução, e vocês, se olharem esse gráfico, se estiverem junto em outro momento, se estiverem plotando isso em alguma tela, vocês devem estar olhando um gráfico mais adiante, assim, que demonstra, nesse quadrante aqui de cima, as potenciais dores que vocês têm ali, onde você deve realmente atacar, e potenciais forças que você pode pensar e ter talvez até mais tempo para focar nessa solução. Então, o seu objetivo nesse momento deve ser principalmente essas que estão nesse quadrante aqui próximo desse retângulo laranja. Qual que tem de médio a alta urgência ser resolvido e, ao ser resolvido, médio ou alto impacto para aquela área, para aquele perfil de clientes, para aquela pessoa que está utilizando ou recebendo aquela solução, certo? Olhe esses post-its ou esses desafios aqui, principalmente, e vamos para essa nova matriz. O que essa matriz vai olhar aqui? Certo, você já sabe quais são os seus principais problemas. E nós vamos focar, então, pensando agora no Iguaçu Vale, como que eu encontro, então, dessas soluções, aquelas que eu quero e terei mais agilidade em se resolver externamente. Então, para isso, você vai olhar internamente. Quais são, então, qual é a sua capacidade interna de se resolver essa solução? Tenho equipe dedicada? A minha equipe tem tempo para se fazer isso? Tenho todos os conhecimentos para se resolver a solução? Se resolver esse problema, na verdade? Então, a sua capacidade interna de solucionar, de fazer essa solução, ela é alta, média ou baixa? E, novamente, o impacto dessa solução para a área, para a empresa, ele é baixo, médio ou alto. Então, pegue essas soluções aqui, desculpe, esses desafios, esses problemas aqui, e tragam ele agora para essa segunda matriz, onde a gente vai avaliar. Consigo fazer isso internamente ou não? Vou focar externamente, certo? Vou dar, então, mais um minuto aqui para vocês, por favor. Vamos lá.
Tempo encerrado nesse momento. Bom, o Quirino fez uma cara assim, é o que tem, né, Quirino? O tempo voa, eu tô olhando no meu celular aqui e já tô indo para a parte final. Então, com isso, vocês devem ter na tela, deixa eu minimizar aqui, algo mais ou menos assim. O que a gente vai focar aqui? Se vocês têm essa matriz, aqui na tela, então, no quadrante aqui da então superior, os problemas que você tem baixa ou média capacidade interna de resolver, e você deve ter pensado, tempo da equipe dedicada, capital humano, tenho todas essas habilidades ali da minha equipe ou de uma equipe externa para fazer, orçamento, equipe dedicada em outros projetos, diversos critérios assim que levaram vocês a selecionar. Então, provavelmente, a solução, desculpe, o problema que vocês vão extrair, ele deve sair daqui. Então, o nosso objetivo agora é que você tire um. Por mais que eu tenha colocado aqui, se você tem mais de alguns outros desafios ali, você pode selecionar de outras formas, assim, pensando o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de entregar, o que está dentro da minha meta conjunta aqui da nossa área, o que eu vou ficar feliz em fazer, ou não, o meu orçamento dedicado, ele me permite resolver esse problema aqui. Então, selecione um que a gente vai para a próxima etapa. E estou ciente aqui, Marisa, vou seguir aqui o tempo, tá? O que eu vou apresentar aqui agora, então, você que é sobre o desafio, os próximos minutos aqui, acho que a partir das 8h40 ali, a organização até vai apresentar mais em detalhes sobre isso. A questão é, você tem esse desafio ali que vocês devem ter selecionado agora, cada um tem um individualmente. Qual é a minha sugestão? Então, mais do que fazer isso, antes até de fazer isso daqui, se reúnam, tem alguma reunião de trabalho ali com o grupo de vocês, outras pessoas da empresa, se você consegue fazer isso pessoalmente na empresa onde vocês estão, ou não, de forma online, utilizando assim esse quadro branco que tem aqui no Zoom, onde vocês podem escrever ali em conjunto, com todo mundo vendo, aquele mural, Miro, alguma plataforma ali de interação. Então, voltem assim em conjunto com essa dinâmica, vocês têm esse vídeo aqui gravado, vocês têm aqui mais essa tela ali para compartilhar o desafio que vocês priorizaram e ter o desafio da empresa. Após isso, vocês vão ter um formulário, certo? Que vocês vão preencher. Esse formulário tem essa estrutura aqui. Qual é a situação atual que você tem? E aqui eu vou só falar, tá bom? Qual é o problema, então, que vocês desejam resolver? Pega esse post-it que você está falando e descreva mais sobre isso. Qual é o tamanho desse problema que você tem? Quais as informações relevantes? Esse problema, ele envolve quais áreas? Você já sabe o quanto ele custa? Você está falando de tempo que algo ele é executado. Quanto tempo que é? Isso se fosse em valor de hora, quanto isso te custa? Quantas áreas estão envolvidas? Quantos processos você precisa realizar para executar aquilo? 2, qual que é o objetivo daí não desse problema, dessa solução? O que você espera? Que tipo de entrega? Você quer um sistema? Você quer diminuir o tempo de algo? Qual vai ser o impacto para você? Você quer aumentar a produtividade? Você quer reter talentos? O que você quer com essa solução? Certo? 3, falei aqui, quais são os indicadores, requisitos e integrações? Como que você vai medir, então, que essa solução deu certo? Qual vai ser o prazo, se você estivesse pensando num retorno de investimento? Qual que é o prazo para a implementação? Ela precisa ser implementada ainda esse ano, ainda até setembro, perto ali no início do segundo semestre? Qual que é o prazo de retorno, do retorno do que você investiu, ou que ela esteja funcionando amplamente? Quais são as condições, legislações que essa solução ela tem que atender? Quais são as informações de desenvolvimento? Ela tem que ser integrada a algum API, algum sistema interno teu? Então, quanto mais informações você tiver, melhor. Item 4, o que a sua empresa já fez ou está em andamento? Então, essa solução ela vai ter que ser desenvolvida do nada?
do zero, na verdade? Você já tem algo? Você já começou algo? Você já levantou algum tipo de informação? Você já fez algum tipo de pesquisa com esse consumidor? Você já tem algo, alguma informação? Ou também, você já testou algo que não deu certo? Também pode ser importante vocês trazerem para esse item 4 aqui. Os 2 últimos itens que devem aparecer ali. Quais são, então, as áreas impactadas? O que envolve isso? É a área de tecnologia e informação, é a área de RH, é um marketing, é alguma área de produção? Quais são as áreas que são impactadas com esse problema e serão impactadas com essa solução? Internamente, vai ter alguma equipe de trabalho? Quem é a equipe que vai fazer essa interface? Desde o desenvolvimento ou também na fase de testes. Você já tem nomes? Você pode não ter nomes, mas ter as áreas. Eu preciso de uma pessoa de tal área, tal. E a partir de quando? Para que você já tenha uma ideia de quais áreas vocês vão precisar movimentar dentro das empresas e também, posteriormente, falar sobre dedicação de tempo. E ali, daí, aqui eu estou descrevendo, não, esse formulário vai ter esse desafio. Que nível de maturidade essa solução, o solucionador, a empresa, a startup tem que ter? Ela pode ser só uma ideia, uma tecnologia formulada, ter tido feito uma prova de conceito em campo, ou seja, com um cliente pagante, ser uma solução que ainda está em laboratório, pós-laboratório, ela já testou uma função dessa solução num ambiente relevante, ou não, ela conseguiu trazer todo o protótipo para aquele ambiente, ou o protótipo já está em ambiente de operação. Esses testes ali, o TRL8, já foram desenvolvidos e aprovados, então já está numa segunda versão, ou uma solução não, você quer só comprar algo e implementar na sua empresa, então algo pronto para operação, certo? Então, quais são os próximos passos? Então, a Marisa já estava, eu vi que ela estava ali com até mais detalhado. Então, vocês têm ali até o dia 24, hoje é dia, estou perdida, 25, vocês têm um mês, quase um mês para entregar esse desafio descrito dessa forma aqui para a organização do evento. Então, qual é a minha sugestão ali para vocês? Eu já até falei mais adiante. Que vocês compartilhem, tenham um momento de uma reunião de trabalho, ou 2 ali com as equipes de vocês, online ou presencial, compartilhem o desafio que vocês priorizaram ali, então, individualmente, tragam isso para o grupo e apliquem essa metodologia, ou compartilhem, ou apenas ali entrem num consenso, na verdade, de qual é o desafio que vocês vão trazer para Iguaçu Vale. E para trazer essas informações, então já se organizem num plano de ação, quem é responsável pelo quê, para fazer o descritivo desse desafio, certo? Com isso eu finalizo aqui a minha apresentação, eu espero que tenha sido interessante ali para todo mundo e vou ficar de olho aqui no chat, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, falem comigo por ali. Acho que faltou trazer uma tela ali, que era a tela dos meus contatos, mas a Marisa já tem a apresentação, ela compartilha com vocês. Certo? Agradeço mais uma vez a oportunidade e volto a palavra para você, Marisa. Obrigada, Késia. Parabéns aí pela explanação, excelente. Nós ainda temos alguns minutinhos com a Késia, então a gente pode abrir para perguntas. Então, foi bem rápido, né? Então, é um trabalho que a gente tem pouco tempo aí para fazer com vocês, então mais uma provocação mesmo, mas a gente tem um tempinho para perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone ou pode perguntar direto no chat também. E se ninguém tiver, eu vou questionar. Será que eles estavam te ouvindo, Késia? E daí, querido, era você que eu fui fazendo a cabeça, assim, ó. Como foi? Tem alguma dúvida? Como foi a experiência? Conseguiu? Que legal! Eu fiz. Não, acho que foi... encontrar as oportunidades, as demandas foi fácil, né? Acho que as dificuldades a gente tem muito, muito claro. A priorização foi um pouco mais complexa, né? Porque justamente avaliar aquilo que é uma dor minha como área e como firmeza, e também aquilo que a gente consegue fazer, né? Então, por exemplo, a minha dor como gestão de inovação, por exemplo, eu vou colocar aqui processos manuais. Então,
muitos dos meus processos são manuais, então preciso abrir um Word, um Excel, digitar, ir atrás de informação. Qual que é a minha capacidade de desenvolver alguma coisa internamente? Tá? Então, foi aí que eu elenquei esse processo, né? Processo manuais, né? Então, fiz todas as priorizações e das 3 dores que eu levantei, essa seria a que eu levaria num evento para um solucionador. Mas, assim, a captação foi mais fácil, mas a priorização foi um pouco mais complicada. Eu acho que mais adiante tem mais coisas ainda que deve se pensar, né? Orçamento, mais adiante, se a gente estiver falando com uma POC, uma prova de conceito paga, qual é o orçamento que você tem? Eu vou focar na aplicação. Quando você fala, por exemplo, eu fico com algumas dúvidas que mais adiante você vai apresentar. Que tipo de processo? Eu estou falando de um processo de produção que ele precisa ser descritivo desse jeito? Não, eu estava falando de um processo de controle de qualidade. Então, quanto mais é possível priorizar e trazer para esse ambiente controlado, talvez seja mais fácil de você mensurar depois. Se eu estou falando de controle de qualidade, eu posso aplicar uma prova de conceito nisso, ter uma prova, não é um teste, mas uma prova de conceito, uma solução que eu contrate por entre 25 a 40 mil reais, que é o meu orçamento, testo por 3 meses, tenho alguns ciclos de conferência com essa empresa ali, uns sprints, que pode ser em outra metodologia ágil, a cada 15 dias, a um mês, então com relatórios parciais, com planos de implementação, de ajuste, na verdade, daquela solução. Ao final desses 3 meses, observo como foi e tomo uma decisão para uma ampliação, para uma homologação, para daí uma outra área. Eu posso falar de produção, outro sistema manual de financeiro, por exemplo. Então, quanto mais você tiver informações daqui adiante de quais são esses processos, ou se são diversos processos, ou você deve focar em um, com base no seu orçamento, com base no tempo que a sua equipe vai dedicar para essa interface, pelo tempo que você precisa ter resultados sobre aquilo. Então, pode ter num plano de desenvolvimento, não num plano, né, nas metas individuais das áreas, já ter algo ali, trazer uma solução digital, ter 3 soluções digitais no período do primeiro semestre. Então, você já tem uma ideia do que tem que ser uma solução digital, do tempo que tem de implementar. Então, tudo isso pode contribuir para esses outros critérios que estão na nossa cabeça quando você falou exatamente isso. Priorizar é o mais difícil, porque eu vou pensar, levar várias questões, coisas, diversos temas em questão. Muito bem, muito obrigada, querida, por compartilharem. Quem mais? Oi, Késia. Eu achei bem bacana até o começo da sua fala aqui, onde você compartilha o que é um desafio, né? Porque isso é uma grande dúvida. O que é um desafio relevante para a empresa? Né? E tem uma forma de classificar, por exemplo, uma forma de a gente avaliar, né? Principalmente resolvendo a dor de pessoas, que acho que isso a gente não olha muito quando vai levantar um desafio, né? A gente só olha o prático ali, operacional, a dor da atividade e não o impacto que isso vai ter em relação às pessoas, né? Então, eu achei bem interessante essa parte, principalmente. E concordo com o que nos próximos passos, né? Tem várias informações ali para serem avaliadas, mas é um começo bem bacana já para a gente conseguir ter uma orientação. Mas esse momento também que a gente tem, que a gente não, porque eu não sou eu que vou colocar o formulário ali, né? Que alguns aí têm, nesse próximo mês, é o tempo de levantar. Quando você fala, por exemplo, eu já não quero dar muita ideia aqui para vocês, mas quando você fala ali, é uma pessoa que faz. Então, você pode focar não só naquela pessoa específica, na Késia, como a Késia é. Você pode até criar uma pessoa imaginária, assim, uma pessoa que representa muitos. Essa pessoa tem habilidade, tem familiaridade, na verdade, com tecnologia, com um smartphone, com uma tela que não tem só de touch, ou não, eu estou falando de uma pessoa PCD que precisa ter algum relevo ali para ela fazer aquela informação, fazer aquela informação, realizar aquela operação. Então, que tipo de pessoa? Então, foque isso. Ou o meu cliente, ele também tem essa familiaridade com tecnologia? Não, ele não é uma pessoa offline, ele precisa... No Brasil, muitas das nossas empresas são muito relacionais, a gente gosta de conversar, gosta de tomar um café,
o meu cliente, ele é assim, ele é dessa forma, ele quer ser tratado individualmente, de uma forma individual, de uma forma empática. Então, essas características. Vocês falaram, então, um pouco também, focar no problema. Tem tempo também para mensurar isso. Quantas operações, quantas ações, eu estou falando de um sistema financeiro. Quantos cliques você tem que realizar nessa tela até gerar essa nota, por exemplo? Mensure. Eu estou falando de algo de logística. Quanto tempo se leva de um ponto a outro? Aquilo gera em parada de máquina. Quantas vezes aquilo aconteceu nos últimos 3 meses, por exemplo? Quanto isso te custou? Quanto te custa de máquina parada? Então, mensure. A gente consegue identificar um problema relevante com indicadores, dessa forma. Quanto ele me custa? Quanto tempo eu levo para realizar isso? E são algumas norteadores que levarão a gente a definir isso. Qual é a relevância? Ou também até uma pergunta assim, para essa pessoa que utiliza. Se você pudesse resolver algo hoje, onde você focaria? Pode também estar não só nesse ambiente de hipóteses. Eu acho que até isso é bastante importante também falar. Mais do que esse ambiente de que ficar nas hipóteses, o nosso método tem que levantar da cadeira, assim, e fazer algum tipo de observação, de conferência com esse público que vai usar ou que vai te descrever mesmo como é o dia a dia dele. Certo? Muito bem. Mais alguma coisa ou a gente vai falar mais sobre o formulário ou sobre os tempos ali do desafio, Marisa? Temos tempo para mais uma pergunta, se alguém ainda quiser fazer, senão a gente segue com a programação. Ou comentário, se vocês não tiverem Isso. pergunta, mas o comentário. Eu achei interessante essa questão de mudar o foco na empresa para o foco no cliente, né? Muda a sistemática da escrita, né? Totalmente. Total, aham. E dá mais liberdade para a solução também, né? Sim, eu acho que na próxima eu vou até mudar a descrição ali, mais do que cliente, esse usuário. Hoje, acho que não hoje, né, especificamente, mas de alguns tempos, eu vejo mais do que falar do B2C, né, business to consumer, ou empresa para cliente, ou B2B, empresa para empresa, de P2P, pessoa para pessoa. Então, mais do que o cliente, o usuário. Quem usa essa solução? Quem usa? Então, mais do que personalizar, como eu falei, não estou falando exatamente da Kézia, mas aquele grupo de pessoas que utiliza aquela solução ou executa aquela tarefa, o que essas pessoas precisam fazer? Se elas pudessem resolver isso, como elas fariam? Então, focar nisso, exatamente nisso, Thiago, assim, não no foco no processo, mas em quem usa, em quem faz, quem operacionaliza isso. E eu só quero, assim, finalizar que qualquer solução inovadora, como que a gente define que algo é inovador? A gente define que algo é inovador não no momento que está sendo implementado, quando a gente olha para trás, que vê que você percebeu, que você substituiu algo que você fazia. Você pode pensar no teu smartphone, que substituiu para minha casa, na minha vida pessoal, o meu computador de mesa. Apesar que na pandemia, daí não esqueça. Que daí eu ia falar que eu substituí o computador, mas daí eu vi que todo mundo viu, né, que não dava para ficar só no smartphone. Mas substituiu o relógio, a câmera. Então, realmente substituiu, fez com que todo mundo não, né? Mas que muita gente substituísse diversos produtos por esse. Então, a inovação a gente mede dessa forma. Realmente melhorou algo e substituiu. Então, criou valor, trouxe adesão a essa nova solução, né, que você trouxe. Então, o foco tem que estar nas pessoas exatamente por isso. Ela vai aderir? Quantas vezes a gente faz assim, compra um sistema com maior intenção e a pessoa não utiliza o seu CRM, não utiliza o aplicativo aqui que você colocou em todos, homologou para todos os computadores para fazer ligação, ela continua utilizando o WhatsApp. Então, a gente investe em diversos sistemas ou plataformas novas ali, mas não tem adesão nessa pessoa que vai utilizar. Então, por isso, o foco nesse usuário, ele é muito importante,
Então, principalmente ali com observação, com esse tipo de entrevista, colocando ele junto, trazendo ele junto para a mesa, para levantar essas ideias, esses problemas ali, é muito importante mesmo. Que bom que foi, então, que foi, não sei se foi muito produtivo, mas que tenha sido produtivo para vocês, que tenha sido interessante. Eu acredito que essas metodologias não são totalmente novas para vocês. Vocês devem fazer isso de diversas formas, de formas orgânicas, assim, pensando nessas priorizações, mas é muito importante a gente ter o que a gente teve aqui essa manhã, ter tempo para pensar. Que bom que vocês tiveram, ter tempo para pensar e priorizar. Eu agradeço mais uma vez o tempo de todos vocês e volto para a Marisa, então. Obrigada, Kézia. Obrigada, pessoal, aí pelas perguntas, pelo compartilhamento de como que foi a experiência e os insights que vocês tiveram no dia de hoje. Um outro ponto que é bem importante que vocês saibam, que é o maior desafio de vocês na escrita do desafio, é escrever ele sem dizer de qual empresa ele é, porque o solucionador, ele só vai saber que esse desafio, essa demanda é de vocês no dia 10 de agosto. Então, vocês precisam transcrever ela para o papel de uma forma que ele não saiba que vem da Copavel, que vem da Frimeza, que vem da LAR, que vem da Copagril, que vem lá da Via Lácteos. Então, esse é o maior desafio de vocês. E se vocês colocarem no papel que der a entender que é da empresa de vocês, ou a palavra, o nome da empresa de vocês, nós da equipe Link vamos retirar. Então, a única modificação que a gente fará nos formulários é esse, retirando o nome da empresa. E o outro ponto também que é importante é, quando você transcrever para o papel, é saber que o solucionador, ele vai ser cativado, ele vai ser sensibilizado para vir resolver para vocês esse problema, esse desafio, somente através disso que vocês escreveram e colocaram no papel. Então, ele não vai ter conversado com vocês antes do dia 10 de agosto para saber mais detalhes sobre a demanda. Ele vai ter esse tempo, um tempo rápido, no dia 10 de agosto, para entender um pouco mais a demanda. Então, quanto mais objetivos vocês forem na escrita, na transcrição do desafio, mais chances vocês têm de encontrar, de a gente conseguir encontrar um solucionador para vocês aí no mercado. Um outro ponto também é que o solucionador, assim como as demandas e todo o evento Link Iguaçu Vale, ele trata de inovação. Então, a Kézia trouxe o conceito anteriormente, ali, o que é uma inovação aberta, né? E como a gente sabe, toda inovação, ela tem aí uma característica de funil. Então, nós também não podemos ir para o evento com 5, 10 demandas, querendo que todas elas sejam solucionadas. Então, nós também temos que ter já muito claro isso que é inovação. Então, podem aparecer lá 30 solucionadores para uma demanda e no final vocês não conseguirem fechar negócio com nenhuma delas. E ainda, que a Kézia citou ali do tempo de vocês, de dedicação de equipe, que faz com que depois, no pós-evento, vocês precisem dar uma atenção para cada um desses solucionadores, para cada uma dessas demandas, porque eles vão vir com dúvidas para elaborar a solução. E essas dúvidas, elas precisam ser sanadas com a equipe de vocês. Então, é importante que nesse processo vocês já pensem também quem serão as pessoas que vão fazer esse acompanhamento pós, que vão receber o solucionador, que vão fazer reunião online com o solucionador, para que ele possa, sim, propor aí uma solução que seja viável para a empresa. E só para a gente finalizar aqui, eu quero compartilhar com vocês os próximos passos, então, de forma bem rápida aqui, por causa do nosso tempo. Então, aqui, a gente já chegou na etapa aqui do dia 25 hoje, né, a demanda de mentorias. A nossa próxima etapa, então, é o que a Kézia comentou, que é os 30 dias agora que vocês têm para cadastrar aí e enviar para nós essas demandas. Finalizando agora o nosso encontro, eu já vou estar encaminhando para os e-mails de vocês o link do formulário, onde vocês vão ter aquelas perguntas ali que a Kézia já apresentou para vocês, aquele mesmo formulário na íntegra, naquele formato. E aí vocês vão estar enviando para nós as demandas de vocês. O prazo de vocês é até o dia 24 de junho, mas o que eu gostaria que vocês tivessem muito claro, que vocês não estão sozinhos nesse processo. Então, surgiu dúvidas nesse período,
precisa de algum apoio, a gente não vai poder dar apoio individual para cada um, mas a Kézia, ali o pessoal do Senai, Sistema FIEP, está disponível para a gente fazer um novo workshop, um novo encontro aí de trabalho para a gente sanar dúvidas. Vocês talvez já vão ter mais claro quais são essas demandas, esses desafios, e a Kézia pode entrar aí trazendo sugestões de como priorizá-los, então. Então, sentindo qualquer dificuldade, sinalizem para nós da equipe, responde ali pelo e-mail oficial, que a gente vai programar aí antes do dia 24, daí uma nova conversa, se houver essa necessidade da parte de vocês. O próximo encontro, dia 6/7, ele não é obrigatório para vocês participarem, é o dia que nós apresentamos aos solucionadores quais são os desafios que vocês trouxeram, então participem se vocês quiserem, não é obrigatório. Porém, no dia 27 de julho, esse sim, a gente precisa de vocês. Por quê? Porque é o dia que nós apresentaremos para vocês o evento como um todo, como ele está organizado, os espaços, o tempo de pitch, onde que vocês vão se posicionar em cada momento do evento. Então, é nesse dia 27 que nós explicamos tudo. E, por gentileza, aí, quem não reservou ainda, já reserva na sua agenda para estar com toda a equipe presencialmente no dia 10, na LAR Centro de Eventos, lá em Medianeira, tá? Depois do dia, o cronograma pós o evento, então, que a gente fez também, daí vai ser compartilhado aí com vocês também, mas ele acontece no dia 17, um encontro de mentoria com os solucionadores, igual a gente está fazendo aqui com vocês, nós faremos com o solucionador, para que ele consiga mais facilmente elaborar as suas propostas também, e que sejam propostas claras para vocês também. E aí depois tem todo o prazo aí de encaminhamento dessas propostas para vocês, tempo de vocês fazerem a análise, tempo de vocês fazerem a devolutiva, e aí a gente encerra o ciclo do Link 2022 lá no dia 10 de novembro. Então, é importante que vocês fiquem atentos a esse período, principalmente, porque é um período que vai demandar um pouquinho mais de esforço aí das equipes internas, para dar uma atenção para o solucionador, para que a gente consiga ter o máximo de demandas solucionadas. E aí, com isso, não vou nem passar na programação do dia 10, vou deixar lá para o dia 27, e gostaria só que vocês acompanhassem aí a nossa página do Link Iguaçu Valley, que nos próximos dias já vai aparecer a logo de vocês lá como empresas demandantes, e a partir de agora a gente começa aí a divulgação maior do evento para tentar buscar solucionadores. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem final para vocês? Que enquanto vocês estão aí nesses 30 dias trabalhando fortemente para buscar e elencar quais são as demandas que vocês vão trazer para nós da equipe Link vamos estar concentrados e trabalhando muito forte para buscar novos parceiros, novas parcerias de solucionadores, e ter aí o máximo de solucionadores possíveis dentro das TRL ali que vocês esperam, né, do nível de maturidade que vocês esperam para a solução das demandas de vocês. Então, o nosso foco agora é trabalho mesmo, é trabalho para vocês elencarem as demandas, e o nosso em buscar mais solucionadores para vocês. O nosso agradecimento especial também à iniciativa e a todos os realizadores, co-realizadores e apoiadores, e especialmente a vocês que aceitaram ser demandantes do Link Iguaçu Valley 2022. Deixaremos essa gravação também lá na nossa página do evento, então vocês podem revisitar essa gravação, sanar dúvidas, trabalhar com a equipe interna, e ter aí o maior número e melhor número de desafios para o evento. Agradeço aí a presença de todos, a participação, um abraço especial para a Kézia e toda a equipe Senai, o Andres, por proporcionar para nós esse momento aí de compartilhamento de informações. E aos demais, um excelente restante de semana aí, nos vemos nos próximos dias. Até mais. Tchau, tchau, até, pessoal. Bom dia. Tchau, pessoal. Excelente, tá? Bom dia para vocês.